Enfin, la victoire, c'est du peuple de Dieu. Et je voudrais vraiment remercier à mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que c'était que lui qui a fait, que tout a fait pour la famille de Christ arriver aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui avec les familles, les familles Fernandez, avec la missionnaire Fabiana Fernandez. Voilà, c'est celui-là. Et allô? Hello. Elle aussi, c'est la coiffeuse plus bien, la meilleure dans la ville de Genève. À rue du Prieuré, numéro 5. Ok, on profite pour faire la publicité de quelqu'un que c'est vraiment génial. Et là, le petit, il est disparu. Là, nous avons la GPS, hein? Le GPS ambulante. C'est à Isabelle, la plus belle fille de Genève, la jeune fille, la fille de Fabiana. Nous sommes très remerciés, on remercie beaucoup à elle parce que sans elle, ça va devenir parce que le Seigneur il a toujours le contrôle. Mais con elle, c'est meilleur, c'est ça? Oui. C'est bien meilleur. Et là, finalement, les ténèbres, tout à fait. C'est vrai? Ah, bah, attends, mais il y a aussi le petit là, le Philippe, c'est le plus petit de la famille Fernandez. Et finalement, comme j'ai déjà annoncé, la ténèbre tout à fait, mais finalement, il est là. Lucien de Souza, ok? Donc, n'oubliez pas ce nom, parce que c'est un nom que Jésus-Christ, j'ai déjà défini pour mettre dans la histoire, mais toujours pour la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous, nous sommes les instruments comme Fabiana, elle était l'instrument pour proportionner la victoire de Pasteur Luciano, qui aujourd'hui, ça me donne la grâce, ça me donne la horosité de le recevoir dans la maison de ma fille Antonise et John Chaudre. Pour cette nuit, ils sont tous là, et demain, j'espère, hein, parce qu'ils ont déjà, on retourne à Genève pour lundi. Malheureusement, je voudrais bien que tous pouvaient rester au moins une semaine pour la gloire c'est pleine. Et maintenant, on va faire une petite prière pour remercier le Seigneur, que c'est que lui qui donne toutes les possibilités. Vamos agora fazer uma oração, agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade, por essa vitória, porque a fúria foi grande, Satanás se levantou com fúria, começar no aeroporto, quando o avião teve um pane, quer dizer, um problema, tiveram que ficar 3 horas, né? 3 horas dentro do aeroporto, aguardando, não tinha uma carta visita de recomendada para entrar, mas quem tem Jesus, tem tudo. A carta é Jesus, é ele que vai à frente, não tem homem, não tem mulher, não tem menino, não tem demônio dos infernos para se levantar e impedir o povo de Deus de realizar aquilo que Deus já determinou. Deus determinou que o pastor ia estar aqui, a Fabiana já tinha programa para vir, mas Deus não trouxe a Fabiana com a sua família, porque Deus queria que ela fosse a abençoadora deste homem de Deus, e Deus queria que ela estivesse hoje aqui, proporcionando essa alegria de estar junto e de receber as bênçãos que virão do Senhor. Por isso, meus irmãos, fica na paz, que Deus abençoe a cada um. Eu fico muito feliz porque esta casa hoje recebeu a presença de Deus na pessoa dessa família. Amém. Que não, eu quero deixar claro, não é a esposa do pastor Luciano, tá?
Ela é a missionária que tem se colocado de prontidão na obra para ajudar a todos que o Senhor fala no seu coração, tá bom? Hoje ela proporcionou a nós todos, e a minha filha hoje, e o John. Ah, meu filho, hoje a coisa aqui vai ser forte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Um abraço de todos, e o pastor tem uma palavra para encerrar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, só te agradecemos nessa tarde, Senhor, que o Senhor possa vir, ó Deus, abençoar esta casa, muito grande mesmo, Senhor, com as tuas mãos poderosas, meu Deus, vem dar vitória para as nossas vidas, para a vida da tua filha, Senhor, que de prontidão e de braços abertos aqui nos recebeu, aleluia, Senhor, vem dar vitória, Senhor, nas causas, meu Deus, possíveis, aleluia, para o homem, impossíveis para o homem, mas possível para ti, Senhor. Eu só tenho a te agradecer por tudo, meu Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Continua conosco, ser conosco, Senhor, e nos dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa que está aí nesse vídeo, aleluia, a sua família, sim, que seja coberto com teu sangue, que os teus projetos e os teus sonhos, esse ano de 2018, Deus possa concluir. Em nome de Jesus. Amém. 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 E glória a Deus. A vitória é do povo de Deus. A paz seja com todos. Recebam também a bênção na sua casa.